Tá, então, gente, finalmente, tá? Tô gravando esse vídeo. Depois, sei lá, desembarquei em março, né? Depois de alguns mesezinhos aí. Então, tá. Alguns amigos meus tinham me perguntado, como é que faz pra embarcar? Qual é toda a burocracia, blá blá blá. Então, só pra ter uma noção do que é trabalhar em cruzeiro. É contrato, 7 meses, tá? Pra brasileiro. Às vezes faz um pouco mais, mas é 7 meses, brasileiro não pode fazer mais do que 7 meses. Enfim, são 7 dias na semana trabalhando. Sim, semana tem 7 dias, então não tem folga, tá? Tem horas folgas. Então são 7 dias na semana. Quando você está na Europa, são 11 horas, tá? Claro que depende da função. A minha função, no caso, era para a parte de restaurante, né? Eu era o Assistant Waiter Utility. Então, eu trabalhava na parte de restaurante, tá? Mas só fiquei 2 semanas e aí me remanejaram pro buffet, porque o Medri não gostou muito de mim. Mas, enfim, são 11 horas na Europa, 9 horas se você está em dry dock, tá? Que é manutenção do navio, e 10 horas no Brasil, tá bom? Então, 7 dias da semana, podendo ser 11, 9 ou 10, tá? No caso, eu passei pelas três, porque eu fiz temporada europeia, eu passei pelo dry dock e eu fiz temporada Brasil-Argentina. Então, foi meio complicado. Então, tá, beleza. O que você vai precisar? Passaporte, tá? Inglês precisa? Olha, 95% de certeza que você sofra no navio, né? E assim, se você tiver o inglês, pode ser que tipo 5% seja tirado fora. Agora, se você não tiver, vai ser 100% de certeza que você vai sofrer. Então, assim, pelo menos ser um intermediário, tá? Tendo um intermediário só pra você se virar lá, tá ok. E não precisa ser corretinho e tudo mais, tá? Porque eu passei o meu contrato inteiro falando vegetables, é vegetables. Mas eu falava vegetables, eles não entendiam e eu era tido como errado. Então, vegetables. Vegetables durante 7 meses. Tá, beleza. O que mais você vai precisar? Vai precisar se inscrever numa agência recrutadora, tá? Aqui no Brasil tem algumas, né? Tem a Infinity Brasil, tem a Rosa dos Ventos, tem a IACMBR, se eu não me engano. Aí você se inscreve, né? Tem lá as vagas, você se inscreve em alguma delas ou em todas. Mas qual é a melhor? Olha, você está procurando emprego, né? Então fica com a que te quiser. Eu passei em uma, só que aí tava demorando muito o processo para eu poder a liberação da minha loja de embarque. Aí fui tentando em outras. As outras não me quiseram, né? Mas aí eu fui, aguardei e acabei indo pela minha mesmo. Tá? Então aí o que acontece? Você vai fazer a entrevista, tá bom? Entrevista online, né? Por videochamada. E aí depois eles marcaram comigo uma presencial. Aí eu fui pra São Paulo, fiz a presencial, passei. E aí eles me passaram toda a documentação que eu precisava. Quais eram os exames, precisava de 2 cursos. E aí, se eu não me engano, esses 2 cursos, cada um era R$ 1.000, se eu não me engano. Ou os dois davam R$ 1.000, não lembro. Mas um é vitalício e o outro você precisa ficar renovando, tá? E aí, os exames, tá? Eles passam uma bateria de exames para você fazer, que é um medical form. E aí você fazendo, quando você chega no navio, você leva o recibinho, né? E eles te ressarcem esse valor, tá bom? E no caso, para você viajar para lá e tal, a passagem são eles que pagam, tá? Algumas empresas pedem que você pague a passagem, né? Mas quando você chegar lá, eles te reembolsam também, né? Aí vai depender de para qual você for, né? Beleza. Fez isso, passou isso tudo mais, tá. Bagagem. Bagagem, se não me falha a memória, eu podia levar 2 bagagens e uma de mão. Aí eu só levei uma bagagem só e uma de mão que era minha mochila, tá? O que leva na mala? Olha, leva roupa para uma semana, maioria pijama e muita roupa íntima, meia, e porque você não vai usar quase roupa normal lá. Só pra sair mesmo e, sei lá, pra sair você fica repetindo, normal. E alguma roupinha, sei lá, de festa quando tiver crew party, que no meu caso tiveram pouquíssimas, né? Depende muito de quem tá no RH do navio. Teve épocas que teve, sei lá, uma cada semana, mas ainda assim não durou muito tempo. E teve que, sei lá, uma vez na vida, outra na morte, quando eu tava na Europa. Mas enfim.
Beleza, fez tudo isso, foi, passou, fez a bagagem. E como você fica a maior parte do tempo do uniforme, né? O uniforme lá eles dão, tá bom? O brasileiro não precisa pagar pelo uniforme. Leva um sapato social, dependendo do seu cargo, né? E fica usando em casa, porque se você chega lá com um sapato social novo e tal, ou com o mesmo que eles dão, você vai sofrer, né? Então, sabe, já deixa laceado, já deixa fofinho e tal, porque senão seu pé vai inchar, sua unha vai encravar, enfim, né? Complicado. Ou no meu caso, minha unha encravou e tive que fazer na Albânia, em Sarandi. E eu falei, putz, se eu não morrer de dar unha encravada, eu vou morrer de alguma infecção aqui. Mas, enfim, foi isso, tá? Aí o que mais? Tá, beleza, você fez isso, preparou a mala, tudo, ok. Então, você vai, né? Você chega lá e pronto, você vai trabalhar, né? E antes de tudo isso, meu, tenha certeza de que seu psicológico seja ok, tá? Porque você pode estar indo para um ambiente bem hostil, que foi o meu caso, meu contrato assim, teve momentos bons, teve sim, teve algumas pessoinhas, sabe, poucas, que me ajudaram e tudo mais, mas assim, foi muito complicado. Quem tem minhas redes sociais, quem viu quando eu embarquei e tudo mais, viu que eu tava sofrendo, sabe, assim, não... Foi drama, assim, foi drama porque eu sou dramático. Passei minha infância toda assistindo novela mexicana. Então não tinha como ser diferente, né? Mas eu tava realmente muito mal. Eu tava muito mal mesmo, sabe? E foi assim, foi um lugar que eu cheguei que não me deram suporte, quem tava responsável na área e tal, sabe? Cagou e andou. Sim, foi uma merda. Foi literalmente uma merda, sim, sabe? E foi passando e, nossa, olha, assim, foi terrível. Mas enfim, concluí meu contrato. Muita gente que eu vi lá, que não falava nada e tal, acabou pedindo sign-off. Eu fiquei. Eu que sempre falei que ia pedir sign-off e não pedi, né? Vai entender. Mas assim, não acredito em tudo que vocês veem na internet, tá? Que você vê esse povo, ai, we'll be back soon, ai, que saudade da minha casa de lata, e blá blá blá, e blá blá. E você vai ver esse povo lá, essas porra lá dentro, mano, todo dia. Isso daqui é um inferno, eu quero sair off, ai meu Deus, não aguento mais. E tipo, porra, sabe, não era tão legal na internet, entendeu? Então é basicamente um relacionamento abusivo. Quando tá em casa, quer estar no navio, quando tá no navio, quer estar em casa. Então, tipo, você não entende, né? Mas, enfim, se você tem filho, se você tem algum plano, alguma coisa, sabe, que você queira realizar, meu, vai, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma força a mais que te dá. Eu não tinha, eu só precisava mesmo trabalhar, né? E tenta aguentar pelo menos o primeiro mês, né, para você poder ter o retorno do que você gastou, né, porque você vai ter que investir um dinheirinho aí. E o que mais? Sobre salário, né? Meu salário era de US$ 1.000, então colocando aí com a conversão do real hoje, sei lá, dava uns 4 mil e pouquinho, por aí, entendeu? Então, tipo assim, para um trabalho que você não precisa ter um ensino superior ou alguma coisa, né, ou que paga mais que você tem no ensino superior, né, é uma boa, mas infelizmente você não tem qualidade de vida nenhuma. Você tem que ter noção de que você está indo para lá para trabalhar, e você vai trabalhar muito, né? Então, assim, mas eu te digo, o trabalho nem é o pior dos casos, porque com o tempo você se acostuma. No primeiro mês e meio, no segundo mês, você se acostuma, tá? Mas depois, o que acaba. Nem mesmo depois, o que às vezes não melhora são as pessoas, entendeu? O navio que você for, ele só vai ser bom se as pessoas que estiveram nele forem boas, tá? Então, tenha certeza que o seu psicológico esteja ok, né? Tenha certeza que você tem uns parafusos a menos, né? Pra você poder aguentar lá. Eu tenho problema de ansiedade, tá? Então, às vezes, eu terminava o DUT, terminava o dia de trabalho, assim, eu tava um caco, mas eu não conseguia dormir porque eu ficava ansioso. E também porque eu fui colocado numa cabine com mais 3 pessoas. 3 indonesianos, que 2 peidavam, e era um peido muito alto, né? 2 roncavam, um fazia chamada de vídeo na cabine, né? E assim eu não conseguia dormir, né? Quando eu queria dormir, ainda assim eu não conseguia. E quando eu tava cansado e sabe que dá pra eu dormir, não dava por causa da ansiedade. Então assim, foi meio bosta, entendeu? Então assim, os primeiros meses assim foram bem, né? Mas depois, sabe, da metade pro final do contrato, continuou sendo uma bosta. Mas assim, chegou um pessoalzinho tal que me ajudou e tudo mais. Mas ainda assim, tem gente que eu vou levar lá pra minha vida. Só que assim, assédio, humilhação,
perseguição, abuso moral, tentativa de sexual, entendeu? Então, assim, foi uma bosta, né? Mas, assim, eu tô tentando fazer de tudo pra não voltar, né? Mas, se eu não conseguir emprego em terra, infelizmente eu vou ter que voltar, né? Porque eu preciso trabalhar. Mas é isso, gente, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo explicando mais das 1 milhão de merdas que aconteceu lá, né? Mas, assim, lembrando, não se baseia na minha experiência, entendeu? Não faz com que isso te faça desistir, porque é bom pra você ganhar dinheiro, né? Então, assim, às vezes teve gente que quando entrou no dry dock, a experiência desse pessoal que foi também o primeiro contrato foi totalmente diferente da minha, entendeu? Porque eu tava zicado ali já, mas sabe, não chegaram na correria, entendeu? Teve tempo de aprender e tudo mais, então acabaram se identificando mesmo com essa vida, entendeu? Então, não deixe se levar pela experiência dos outros, nem pela minha, mas já vá sabendo todos os pontos possíveis negativos, entendeu? Porque quando eu fui pesquisar, me informar sobre, todo mundo só falava: ah, é muito trabalho e tal, mas você se acostuma, entendeu? Falavam que o problema era muito trabalho, mas não é. O muito trabalho é o de menos ali. O problema era o pessoal. Era o pessoal que estava responsável, que estava no cargo responsável, que era gente que não devia estar ali, entendeu? Tava ali, sei lá, por tempo de casa, não sei que merda, não sei se deu pra alguém, se comeu alguém, mas enfim, que infelizmente é uma coisa muito comum lá, né? Mas assim, tanto coisas que tem em terra como coisas que tem em mar. Mas em questão, quando você está em mar, é tudo mais intensificado. É tudo mais. Se você está feliz, você está muito feliz. Se você está triste, você está muito triste. Se você está puto, você está muito puto. Entendeu? E injustiça, essas coisas é o que você mais vê lá dentro. Entendeu? Claro, de companhia para companhia, né? Tem companhias assim que são uma mãe, são, né? Uma mãe viciada em crack, te bate cama com cigarro, mas é uma mãe, entendeu? Mas, sabe, companhias que vocês sabem que falam: ah, nós somos uma família, we are family, I got all my sisters in me, sabe? Tipo assim, ninguém te fala que quando você entra na família, é bem na parte que os avós morrem e os tios estão brigando pelo terreno. É nessa parte que você é inserido na família, tá? Então, assim, boa sorte para quem está tentando ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Se você não tem inglês, tem inglês básico e tal, dá para estudar em alguns meses, sei lá, uns 4, 5 meses, até menos, dependendo do seu empenho, dá para você ficar um intermediário, que é o que você precisa, para ter um cargo, pelo menos que você lide com os passageiros, porque cargos que não lidam com os passageiros, que só ficam dentro da galley, que é lá a cozinha, são bem mais puxados. Mas enfim, é isso, tá? Espero ter ajudado alguns de vocês e qualquer coisa, só manda mensagem.